Salvem meus queridos colecionadores e plantoides! Vocês notaram que algumas espécies ou variedades elas acabam desenvolvendo melhor neste período do ano com a temperatura mais amena, acrescida de umidade? Por exemplo aqui, o meu Anthurium wendlingeri, ele lançou lâminas foliares no final do inverno, passou primavera e verão quietinho lá, quase que numa dormência, e agora de novo lança uma nova lâmina foliar. No período frio, inclusive, dentro da caixa de umidade, lançou uma lâmina foliar. Tirei da caixa de umidade no final do inverno, começo da primavera, lançou na área externa uma segunda lâmina e agora é essa terceira aqui em cultivo. Também neste clima mais ameno, de 17 graus, 16, por aí. Vocês vão notar aí na coleção de vocês que alguns indivíduos ou espécies ou variedades têm este tipo de comportamento. Existe uma certa dormência em períodos mais quentes de primavera e verão e no clima mais ameno, lembrando da umidade, que é um apoio fundamental aí para estímulo de crescimento, eles vão meio que acordar. No caso deste espécime aqui do Anthurium wendlingeri, completa basicamente um ano que eu tenho, isso acontece porque ele é um indivíduo de hábitat original mais alto, em torno de 700 metros de altura em relação ao nível do mar. Em geral, as espécies que são de altitude, esse é o termo ideal, elas ficam bastante ativas nessa condição de temperatura como a gente nota hoje, agora, neste período em São Paulo, por exemplo. Mínimas aí de 13, 14, máximas aí de 20 e pouquinho. Essa faixa de temperatura se assemelha muito mais ao hábitat original. Então não é à toa que eu tenho registrado aí inúmeras lâminas foliares em desenvolvimento, em crescimento neste período, tá certo? Porque são plantas aí que curtem, que preferem essa condição de temperatura. Inclusive no norte e nordeste, você que é colecionador aí dessas regiões vai poder afirmar, no verão de vocês a coisa fica meio sofrida, as plantas não gostam tanto assim. E aí no outono e no inverno, que é mais ou menos o verão paulistano, vocês vão sentir as plantas mais felizes. E é mais ou menos isso. Para dizer o quê? Que calor extremo também, acima dos 35, próximo dos 40 graus, não é legal para as plantas. Compensa de certa forma com umidade alta? Compensa, porque umidade alta subentende também o quê? O vapor de água na atmosfera ajuda a baixar as temperaturas também, tá? Então por isso que umidade alta é interessante aí em condições de muito calor. Em se tratando de um país com tantas temperaturas, tantos climas diferentes, pessoal de Roraima, Amapá, Macapá, já pega muito aquela atmosfera, aquela vibe da região equatoriana, certo? É quente, chove muito. No Nordeste a gente pode ter seca e muito calor no verão. Aqui no Sudeste dá para afirmar com toda certeza que se a temperatura baixa até os 13 graus nas madrugadas e sobe até os 20 e poucos durante o dia, com chuva ou com umidade sintetizada, vai ser excelente. E eu posso dizer que aqui na minha região paulistana, pelo menos, porque a gente tem bolhas em São Paulo, que é gigantesca, nessa região o outono é muito prolífico. Se eu acrescento umidade ainda, melhora muito mais, tá? Para grande parte aí, não só de Anthuriums, como outros gêneros aí, Monstera, Philodendron, Aglaonema. Os Caladiums aqui já estão praticamente todos adormecidos. Apenas o Praetermissum, eu vou trazer aqui, ele está lá, mas também não está. Todos os Caladiums aqui na minha região, na minha florestinha, eles se resumiram ao bulbo, somente. Menos o Praetermissum. Até esse bulbilho aqui, até esse filhote, esse perfilho aqui, também existe no momento.
ensaia o lançamento de uma nova lâmina foliar, mas eles estão aqui, ó, nesse estado assim, tá? E não é falta de trato, falta de atenção. A região aqui traz esse tipo de fenômeno, a dormência. Então assim, ele tá meio acordadinho assim, meio sonolento, e os demais todos já desapareceram do vaso. Estão lá, contidos em seus bulbos, reservando suas energias neste período, para depois, assim que o clima de novo estiver estimulante, o fenótipo estiver interessante, vai ativar de novo a planta e aí tudo acontece novamente como os nossos olhos querem enxergar, tá certo? Quando o assunto é Caladium. E embora às vezes eu fique parecendo a moça do tempo do jornal, essa atenção que a gente dá para as condições climáticas próximas nos ajuda aí a fazer um planejamento. Certeza que os agricultores ficam de olho full time a todo momento nesse tipo de situação. E para a gente que é colecionador, nós que temos condições de cultivo indoor, outdoor ou um dos dois, tanto faz, é legal a gente ficar atento também a essas condições. E vocês vão notar, por exemplo, algumas características que previsão de chuva nem sempre acerta. 60% de acerto, às vezes menos. Previsão de frio, de baixas de temperatura, são mais assertivas. E a formação do El Niño, esta época do ano, tem influenciado há anos o clima aqui, pelo menos da região sudeste, invariavelmente do mundo aí, tá certo? E existe aí uma possibilidade, uma tendência, não sei em que nível percentual de acerto que isso vai ocorrer, mas dizem aí que esse El Niño está poderoso. E agora o que vai acontecer supostamente? Que a região sudeste, a gente vai ficar com esse climinha ameno de outono e às vezes até picos bastante quentes todo o período de inverno, com chuvas ainda potenciais com estilão de verão, tempestades, olha só que curioso. E o resto do Brasil, região norte, nordeste, centro-oeste e sul, a tendência é a predominância de um calor atípico, totalmente atípico, e potencialmente chuvas também. Isso parece ser uma tendência que em geral a galera não está muito atenta, mas nós, ou pelo menos o Fly aqui, que sabe que temperatura, umidade, presença da luz solar, proximidade ou distanciamento do sol e no detalhe lá na sintonia fina, no ajuste fino, influencia totalmente no nosso cultivo. Por um lado, se é legal de repente um clima exatamente assim, de 20 graus, neste exato momento poderia até tirar essa blusa porque está gostoso e tal, a gente de repente aí vai poder realizar mudas, cortes, propagações, replantes, com uma tranquilidade aí típica de primavera e verão. Por outro lado, este fenômeno do El Niño, nessa grandeza, nessa proporção, tem aí influência direta de todas as adversidades climáticas, que inclusive tem influência muito incisiva de nós, do nosso sistema, do ser humano, tá certo? Esta eterna dualidade, ou não tão eterna assim, mas esta dualidade que acompanha a espécie humana. Foi meio que no epicentro da floresta, essas frases aí. Mas então, vamos continuar aqui o rolê hoje. Rolê, basicamente, eu quis fazer só essa introdução detalhada, específica, melhor dizendo, já que literalmente o clima, a condição climática, favorece a esses detalhes que são muito específicos a este momento. Mas bora lá! Aqui, ó, Anthurium radicans x luxurians. Eu acredito que a polinização tenha sido bem sucedida. Eu cheguei a notar a pré-antese masculina, ou seja, a fase feminina com os fluidos simétricos, as gotículas aqui, tá? Então eu apliquei o pólen aqui do doador e tudo indica que ele polinizou, tá? Que deu certo. Agora é aguardar pacientemente
para a gente notar os resultados aí e ver o que vai acontecer. Híbridos de híbridos. Nesse caso aqui do Anthurium aphibesse, eu não sei, foi a primeira inflorescência que deu aqui. E às vezes, as primeiras inflorescências, ou a primeira, ela vem infértil, tá? Não vem produtiva. Eu vi alguns pequenos insetos pousados aqui na pré-antese masculina, ou seja, no estágio suposto feminino. E aí eu falei, bom, talvez esteja na fase feminina. Mas, no caso aqui, eu quero que ele seja doador de pólen. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se ele vai produzir pólen aqui antes de ressecar e morrer. Anthurium aphibesse. Anthurium F. midori. Basicamente eu já utilizei todo o pólen dele aqui, ainda libera um pouco. Mas assim, tá na fase final, tá? E vamos ver aí se este doador aqui vai realizar filhotes. Anthurium sp. kibbutz. Dê uma olhada na qualidade, na beleza, na distinção dessa lâmina foliar em desenvolvimento. É essa cor mesmo. O vídeo aqui tá bem fiel ao que o olho nu enxerga aqui, tá? Vai ficar assim, meio que acetinado. E a gente tá aqui com uma inflorescência primeira também vindo, que assim como o aphibesse, eu não sei se vem fértil, mas tá aí um potencial carinha, cuja lâmina foliar em desenvolvimento, talvez a única planta que eu vejo nesse tom assim, ou próximo disso, é o Anthurium red maju, tá? Aqui no Brasil, pelo menos. Vamos ver aí o que vai acontecer. E o legal é que eu vou fazer registros de inflorescência deste cara aqui, para que supostamente biólogos, enfim, pessoas com as credenciais aí possam de repente pegar registros e fotos para tentar descrever, né? Fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de pesquisa. Aqui no Anthurium pallidiflorum aconteceu um fenômeno interessante. Essa inflorescência se formou antes. Essa maiorzinha aqui se formou antes. Essa menorzinha aqui se formou depois. Contudo, esta menorzinha entrou na fase masculina antes. Tá cheio de pólen, eu já extraí agora. E eu tô brincando de selfie aqui no caso, tá? Me pegou de surpresa. Então eu tô extraindo aqui com a mão mesmo, todas as manhãs. E venho e passo para essa aqui. Achei bem curioso esse tipo de reação. Aquela lá veio depois, entrou na fase masculina antes, liberando pólen. E essa aqui nem sinalizou a pré-antese feminina. Eu estava de olho nela, né, na verdade, pela ordem. E um belo dia, em um belo momento, aquela lá já estava com pólen. Nessa situação eu fico imaginando se a planta percebe, sabe que está com duas inflorescências e manda uma entrar em fase masculina antes do que a outra, assim, para que exista aí maior chances de reprodução e sobrevivência. Não sei se isso é um fato, mas eu achei curioso uma inflorescência mais juvenil se tornar produtiva antes da inflorescência que já estava formada. Atualmente esse aqui é o carinha que existe mais expectativas, já está em fase de infrutescência, os frutos estão se desenvolvendo aqui na espádice. Quem acompanha o Fly Channel, eu já dei as dicas aí do híbrido que eu estou gerando aqui, tá? E existe uma expectativa pelas formas aí que possam vir. A partir das formas do doador, a partir das formas da matriz aqui, a gente pode imaginar alguma coisa interessante que possa vir. A gente tem que aguardar agora. A matriz é híbrida e o pai é uma espécie.
Anthurium pedatum estava em cima da laje lá da casinha do tango. E eu trouxe para perto aqui na estufa úmida. Se adaptou rapidamente, eu coloquei num vaso bem maior. É um vaso aí que eu vou poder deixar esse indivíduo adulto por longos períodos agora. Só dando aquele boost de fertilizantes e tal. E um dos grandes agrados aqui contemplativos é ver essa lâmina foliar em desenvolvimento aqui pertinho de mim. Vocês acompanharam os registros anteriores, onde eu comparei com uma cabecinha de um dragão, a folha crescendo. Na maratona a gente vê o desenvolvimento, o desenrolar dessa folha. Olha o estágio que já está bem característico, né? É uma planta adulta e tal. As tonalidades perante a luz aqui natural com filtro são muito lindas assim. E é um cara bastante prolífico no sentido de produção de inflorescências, tá? Não é bem a época, teve o estresse aí de mudança de vaso e tudo mais, e vamos ver o que ele vai entregar aí daqui a pouco, tá? Vocês vão lembrar também que eu comentei que o Anthurium villenaorum, esse indivíduo maior que eu tenho aqui, que ficava também sobre a laje da casinha do tango, ele estava paradão. Eu ia até trocar o substrato, não troquei, mas aí ó, começou a desenvolver folhagens novas aqui. Muito provavelmente as raízes deviam estar meio comprometidas. Trouxe para cá, elas conseguiram, acho que, se reestruturar, porque aqui é uma parte que cai pouca água, embora caia, né? Então, umidade sem encharque. As raízes devem ter se reestruturado e aí, na sequência, essa lâmina foliar bonita aqui. Algo que a gente vai ver aí com o Anthurium papillilaminum regardens CF. A gente mexeu no pote, aumentamos o pote, deixamos o substrato mais aerado, fiz os furos, as raízes estavam mais ou menos, tinham raízes saudáveis, mas muita coisa podre também. E depois que esse processo se refizer, ou seja, as raízes voltarem a se estruturar melhor, a gente potencialmente vai ver aí novas lâminas foliares com este porte aqui, que eu acredito que já seja o adulto, né? Crescer mais do que isso para papillilaminum, não sei se acontece. Veremos. Aqui estão as nepentes maiores, né? Os indivíduos maiores já. Vocês notam aí o sol, é a área que eu queria deixá-los, né? E vamos ver se os jarrinhos vêm aí em alguns meses, tá? Os assídios, né? Melhor dizendo. Tenho expectativas aí que agora eu vou ser bem sucedido na geração e crescimento de assídios. Etapa que falta aqui no meu cultivo para eu poder gerar mais conteúdo sobre esse gênero com tantas espécies e híbridos interessantes aí que muito também me cativa. Philodendron aplanatum, ó. Vocês vão lembrar que na maratona eu trouxe esse carinha para cá. Ele estava todo contorcido devido à posição que se encontrava atrás de luz. Ele já se ajeitou aqui, né? Super se ajeitou. Tá bonitinho, todo uniforme. Lâmina foliar nova se desenvolvendo aqui já. Crescendo, na verdade, porque lá já estava crescendo. Já estava fora do catáfilo e tal. E vamos ver se as raízes vão grudar lá na parede, tá? Este é o projeto com o cara aqui. Porque aí o aplanatum suporta um pouco mais de luz intensa aqui. Vai fazer uma sombra natural para os Anthuriums que vão ficar abaixo dele, tá? Anthurium sp alto fluminense. Estou de olho aqui nessa inflorescência linda, ó. Tá bem formada agora. Eu acho que ele está prestes a entrar na prentese masculina, se já não entrou, tá? E eu preciso ver se eu vou ter pólen para esse cara. É um momento aí de gap com pólen. A princípio eu queria pólen do Anthurium afibesse, que tá lá meio que paradão, tá? Veremos. Vai ser um pouco precoce mostrar aqui para vocês, tá? Dentro dessa caixinha aqui estão os representantes aí do meu primeiro híbrido induzido por mim, né? Híbrido com híbrido. De uns 50 frutinhos até o momento, depois de uns 2 meses,
2 meses, eu tô com 6 indivíduos, 6 microplântulas, mas micro assim, muito micro, tá? A raiz é até maior que a folha, para falar a verdade. E então vamos deixar a coisa acontecer, e aí se realmente prosperar, aí a gente vai conversar melhor sobre o que vem por aqui. Na real, acabei de fazer a recontagem, são de 8 a 9. O nono aí eu não sei se vai realmente vingar, só vi uma raiz, mas vamos ver. Eu tenho aplicado nesses bebezinhos de 10 em 10 dias, mais ou menos, uma microdiluição aqui, esse fertilizante foliar, que também serve para rega, que eu comentei no episódio lá que eu respondo os colecionadores, tá? O tema sobre adubação eu fiz mais extenso lá, respondi de maneira mais extensa, mais detalhada, e falo desse produto aqui que em breve, numa potencial parceria aí, a gente vai trazer e realmente vai ser o fertilizante aí que eu vou recomendar com todas as forças, se tudo der certo. Voltamos aí a uma bolha de calor no começo do inverno, né? Hoje é o segundo dia de inverno, dia 22 de junho. E o que acontece então? Nessa bolha de calor que vai até domingo, mais de uma semana, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar algumas plantinhas, como os Anthuriums super especiais, os híbridos trazidos pelo Caio, enviados pelo Caio, Metal Jungle Slayer, e vou replantar agora. Lembra que eu deixei nos montes de esfagno? O momento é agora então. Então aqui nós temos o Ace of Spades, X Carla Black. Vamos dar uma checada nas raízes, vamos ver se elas se desenvolveram nesse período aqui de mais de uma semana nesse esfagno úmido. Tá aqui a bichinha, ó. Tá ok, tá? Suficiente. E daqui vai voltar para a caixa de umidade, porém num vaso já com um substrato enriquecido, aí um substrato que já sabemos bem do que se trata, né? E aqui nós temos o Anthurium Papillilaminum X Luxurians, X Ace of Spades Tesula. Ó, esse carinha aqui tá com as raízes bem mais estruturadas, tá? Esse cara aqui me soa bem especial. Regas tenho feito com microdose de Bayfort 867, tá? Microdose, ou seja, vai ser 1/3 de tampa para 1 litro, principalmente porque o clima tá mais ameno. Se fosse calor seria meia tampa, microdose. Rega em abundância até vazar, né? E aí daqui vai para a caixa de umidade. E vão repousar lá por longos períodos. E vamos ver qual que vai ser o progresso. Embora toda a especialidade aí desses híbridos, tratativas padrão, tá? E aí, para encerrar o episódio de hoje, o rolezinho, né? Acaba sendo o rolezinho agora em relação às maratonas. Vou apresentar para vocês esses 3 caras aqui, da amizade, da parceria com a Tropicalia Garden e o mesmo com a Carol da Maju, Maria Jungle. Tô preparando, tô cuidando desses 3 caras aqui. A gente sabe que o clima lá do Guilherme, embora seja São Paulo, ele fica numa região, numa bolha, né? Cujas temperaturas à noite, hoje, por exemplo, que se de repente eu tive 13 graus aqui, ele tem 4 graus lá. Então, além de ele obrigatoriamente estar se munindo aí das caixas de umidade também, para deixar indivíduos como esses aqui, a temperatura dele lá é muito baixa, então a dormência é total. Não tem como evitar assim, sem recursos mais avançados, tá certo? Então ele já me passou essas mudas iniciais que já vão estrear a partir da Maria Jungle, né, da Carol. Começando aqui por este cara, ó. Tudo a princípio, tá, gente? A gente precisa esperar crescer um pouco mais pra gente mesmo comprovar, tá? Esse primeiro cara, então, aqui, ó, de lâmina foliar mais verde, esse aqui é o Anthurium Dresleri Croat.
Croat, aspas simples, C maiúsculo, que é basicamente um apelido dado à espécie descrita originalmente. E o pessoal chama agora assim de Anthurium dresleri croat, porque vieram esses ecótipos aí, essas variações mais moderninhas, mais atuais, né? Como o Rio Guanche, tá? Então esse é o croat. Esse cara aqui ainda é um mistério. Ele tem essa tonalidade e a lente está muito fiel, tá? É um dresleri. Vamos ver o pecíolo aqui. A turma mais atenta a essa espécie vai poder dizer. Eu entendo que seja um dresleri, a princípio. Agora, por causa dessa cor de lâmina foliar, pelo menos por enquanto, a gente não sabe bem se é um croat, se é Rio Guanche, enfim. Todos esses indivíduos vieram de regiões aí desses ecótipos, tá? E por fim, esse cara aqui ainda em fase menos desenvolvida, é um carinha bem legal, não é dresleri, leva o nome aí da região, é um aveludado incrível também, low profile, que eu não digo nem que é subvalorizado, porque é mais desconhecimento na minha visão do que falta de valorização mesmo. E a gente vai explorar legal também, que é o Anthurium cunayalense, tá? Então supostamente aqui a gente está com um trio de aveludados interessantes, que estão aí lado a lado em patamar dos Papililaminum, dessas variações todas aí que a gente tem apresentado a vocês na medida do possível, com alguns erros também, né? E depois erratas, acertos, faz parte. O rolê é muito novo no Brasil e é isso. Então, assim, 3 carinhas magníficos aí, em fase de preparação, parte comigo aqui, para a gente dar um start aí nessa parceria estruturada, vinculada à amizade também entre Guilherme, Carol e eu, beleza? Então é isso, meus queridos plantoides. Esse foi o rolezinho aqui de hoje, numa bolha de calor novamente, máximas de 25 graus, mínimas apenas de 13 graus. Dentro da caixa de umidade a gente pode considerar aí na madrugada uns 15 graus, então perfeito, úmido, e seguimos o jogo. Valeu, meus queridos plantoides.